A indústria farmacêutica. Acredito que a principal razão para as pesquisas sobre a energia serem tão ignoradas é a monetária. A indústria farmacêutica de trilhões de dólares só investe em pesquisas de fórmulas mágicas na forma de produtos químicos porque comprimidos significam dinheiro. Se a energia de cura pudesse ser vendida em drágeas, as indústrias se interessariam rapidamente. Adorei essa comparação. O que elas fazem é justamente o contrário. Pesquisam e identificam irregularidades na fisiologia e no comportamento baseadas em normas hipotéticas e informam ao público sobre o perigo que elas representam. Claro, a descrição simplificada dos sintomas utilizada pelas indústrias de medicamentos para a divulgação ao público acaba convencendo as pessoas de que elas sofrem de uma doença específica. Tipo, você tem estado muito preocupado? A preocupação é um sintoma primário de uma doença chamada distúrbio de ansiedade. Deixe de se preocupar, peça ao seu médico para lhe receitar Dependencina, a nova pílula mágica. Além disso, a mídia evita o assunto e a divulgação do número de mortes por ingestão de medicamentos receitados, chamando a atenção para os perigos das drogas ilícitas. Advertem a população que usar drogas para fugir dos problemas da vida não resolve. Engraçado. Eu penso que a mesma frase se aplica quando se trata de um uso excessivo de medicamentos legais. Eles são perigosos? Pergunte a quem morreu no ano passado. Usar medicamentos sob prescrição médica para silenciar os sintomas do corpo é a mesma coisa que evitar ter envolvimento pessoal com o problema. É como tirar férias da responsabilidade de cuidar do próprio corpo. Nossa dependência de drogas ilícitas me lembra uma experiência que tive quando trabalhava em uma loja de revenda de carros, quando era estudante. Às 16h30 de uma sexta-feira, uma mulher entrou na loja muito irritada. A luz indicadora de problemas elétricos estava acesa, mas o carro já tinha sido consertado diversas vezes pelo mesmo motivo. Mas quem quer resolver um problema desses no final do expediente em uma sexta-feira? Ninguém se manifestou até que um dos mecânicos disse: "Deixe que eu conserto." Levou o carro para a parte de trás da loja, onde ficava o galpão de mecânica. Abriu o painel, tirou a lâmpada do sinalizador e a jogou fora. Abriu então uma lata de refrigerante e acendeu um cigarro. Depois de algum tempo, trouxe o carro de volta e disse que havia resolvido o problema. A mulher girou a chave na ignição e, ao ver que a luz indicadora não acendia mais, foi embora contente. O problema continuava, mas o sintoma havia desaparecido. A mesma coisa acontece quando tomamos um medicamento. Reduzimos os sintomas, mas dificilmente eliminamos a causa do problema. Mas espere, você irá dizer. Os tempos mudaram. Hoje temos mais consciência dos perigos das drogas e estamos mais abertos a terapias alternativas. E como mais da metade da população norte-americana se consulta com profissionais de medicina complementar, os médicos tradicionais não podem mais se esconder atrás de suas teorias ou simplesmente esperar que a medicina naturalista saia de moda. As empresas de planos de saúde já incorporaram algumas práticas de cura antes consideradas charlatanismo e alguns hospitais oferecem tratamentos alternativos. No entanto, mesmo nos dias de hoje, as instituições de medicina tradicional não aceitam totalmente a medicina complementar. Os hospitais que abrem exceções fazem isso somente por pressão do público e para acalmar os ativistas e os consumidores que gastam centenas de dólares com essas práticas ainda consideradas não ortodoxas. Não há investimento real no estudo de medicina energética. O problema é que, sem fundos para pesquisas,
ela ainda pode continuar a ser classificada como não científica durante muito tempo. Vibrações positivas, negativas e a linguagem da energia. Embora a medicina convencional ainda não tenha se dado conta do papel da energia em termos de informação sobre os sistemas biológicos, já começa a investir em tecnologias de varredura ou mapeamento não invasivo capazes de identificá-la. Cientistas da área quântica desenvolveram equipamentos que leem e analisam as frequências emitidas por determinados elementos químicos, permitindo identificar a composição de materiais e objetos, e adaptaram esses aparelhos para que pudessem ler o espectro de energia emitido pelos tecidos e órgãos do corpo. Como os campos de energia viajam com facilidade pelo organismo, as novas tecnologias, como tomografias de emissão de pósitrons, PET, podem detectar doenças de maneira não invasiva. Os médicos podem diagnosticar problemas internos analisando as imagens dos tecidos mapeados. A imagem mapeada essa ilustração não dá para vocês verem, vamos passar aqui. O tecido lesado emite um tipo específico de assinatura energética diferente das células saudáveis ao seu redor. Essas identidades de energia que passam pelo nosso corpo viajam pelo espaço na forma de ondas invisíveis, semelhantes a ondas em um lago. Se jogarmos uma pedrinha dentro dele, sua energia, gerada pela força da gravidade contra a massa da superfície, é transmitida para a água. As ondas geradas pela pedra são, na verdade, ondas de energia passando pela água. Se jogarmos várias pedras ao mesmo tempo, as ondas de energia geradas podem interferir umas nas outras, formando diversos pontos de convergência. Essa interferência pode ser construtiva, amplificando a energia, ou destrutiva, diminuindo a energia. Jogar duas pedras do mesmo tamanho e à mesma distância faz com que suas ondas se coordenem e acabem convergindo uma para a outra. Quando as ondas se sobrepõem, a força combinada de sua interação é duplicada. Um fenômeno chamado interferência construtiva ou ressonância harmônica. Mas não é aquela do Hélio Couto não, tá, gente? Mas quando as pedras são jogadas de maneira não simultânea, suas ondas de energia não se sincronizam, pois enquanto uma está subindo, a outra está descendo. Então, ao se encontrarem, acabam anulando uma outra. Em vez de duplicar a energia do ponto de encontro, a água permanece parada, sem ondas de energia. Esse fenômeno, em que as energias são canceladas, é chamado de interferência destrutiva. O comportamento das ondas de energia é importante para a biomedicina porque as frequências vibracionais podem alterar as propriedades químicas e físicas de um átomo, e da mesma maneira que a histamina ou o estrogênio. Como os átomos estão em constante movimento, o que pode ser medido por sua vibração acabam gerando ondas similares às das pedrinhas jogadas na água. Cada átomo é único, porque a distribuição de suas cargas positiva e negativa, aliadas à velocidade de giro, criam uma vibração específica e um padrão de frequência personalizados. Os cientistas desenvolveram uma nova maneira de interromper o movimento dos átomos, estudando suas ondas de energia. Primeiro, identificam sua frequência e utilizam um laser para emitir outro igual. Embora o átomo e a frequência fotoelétrica emitam o mesmo padrão de ondas, as do laser são programadas para estar fora de sincronia em relação às do átomo. Quando a onda de luz interage com a onda do átomo, a interferência destrutiva cancela sua vibração e faz com que ela pare de girar. Já quando a intenção é acelerar os átomos, ao invés de pará-los, a vibração é uma maneira de criar ressonância harmônica, cuja vibração pode ser eletromagnética ou acústica. Quando uma cantora habilidosa, como Ella Fitzgerald, por exemplo,
emite uma nota harmônica ressonante com os átomos de uma taça de cristal, eles observam as ondas sonoras, eles absorvem as ondas sonoras. A mecânica da interferência construtiva faz com que estas ondas de energia adicionada vibrem mais rápido. Em determinado momento, os átomos terão absorvido tanta energia e passarão a vibrar tão rápido que se soltarão das cadeias que os prendem. O resultado é a explosão da taça. Um princípio da ciência da física é que o mesmo mecanismo de ressonância harmônica que faz as ondas sonoras destruírem uma taça ou uma pedra nos rins pode influenciar as funções químicas do nosso corpo. Mas os biólogos ainda não se dedicaram aos estudos desses mecanismos com a mesma motivação que os faz tentar descobrir novos medicamentos. É uma pena, pois já há evidência científica suficiente de que podemos adaptar as ondas e transformá-las em agentes terapêuticos da mesma maneira que manipulamos as estruturas químicas das drogas. Já houve uma época em que a eletroterapia era muito utilizada na medicina. No final do século XIX, o desenvolvimento de baterias e de outros dispositivos que produzem campos eletromagnéticos incentivou a produção de aparelhos que supunha-se podiam curar doenças. O público passou então a procurar os profissionais dessa nova arte de cura chamada radiestesia. Dizem que esses aparelhos eram muito eficazes e se tornaram tão populares que algumas revistas publicaram anúncios do tipo: seja um radiestesista. Somente $9,99 com manual de instruções. Uma propaganda, tá? Em 1894, mais de 10 mil médicos norte-americanos e centenas de consumidores que liam o manual passaram a utilizar a eletroterapia. Um adendo aqui, eu estou estudando radiestesia. Em 1895, D.D. Palmer criou a ciência da quiroprática. Palmer afirmava que o fluxo de energia por meio do sistema nervoso é muito importante para a saúde. O foco de suas pesquisas era a mecânica da coluna vertebral, o condutor dos nervos espinais que levam as informações ao corpo. Desenvolveu técnicas para acessar e regular o fluxo de informações, diminuindo as tensões e pressões exercidas sobre a coluna vertebral. No entanto, a classe médica começou a se sentir ameaçada por práticas como a quiroprática, a homeopatia, a radiestesia, que reduzem o número de pacientes em seus consultórios. A Fundação Carnegie publicou em 1910 o relatório Flexner, exigindo que todas as práticas médicas tivessem base científica comprovada. Como os físicos ainda não haviam descoberto o universo quântico, a medicina energética não tinha como ser formalmente analisada. Então, por pressão da Associação Médica Norte-Americana, a quiroprática e as demais práticas baseadas em energia foram consideradas ilegais e duvidosas. Os radiestesistas simplesmente desapareceram do mercado. Nos últimos 40 anos, a quiroprática tem feito grandes progressos em termos de cura. Em 1990, os quiropráticos venceram uma batalha contra o monopólio médico, quando a Associação Médica Norte-Americana foi acusada de ações ilegais para destruir sua profissão. Desde então, a quiroprática tem ampliado sua rede de influência e passou até mesmo a ser aceita em alguns hospitais. Embora a eletroterapia seja hoje considerada como uma prática do passado, muitos neurocientistas têm desenvolvido pesquisas muito interessantes sobre as terapias da energia vibracional. Já se sabe há muito tempo que o cérebro é um órgão elétrico. A terapia de choque tem sido utilizada ao longo de sua história em tratamento contra a depressão. Mas hoje, os cientistas utilizam técnicas menos invasivas para tratar o cérebro. Um artigo recente publicado na Science menciona os efeitos benéficos da estimulação magnética transcranial.
que estimula o cérebro por intermédio de campos magnéticos. A TMS é uma versão atualizada das técnicas de radiestesia praticadas no século XIX e denunciadas pela medicina convencional. Estudos recentes mostram que a TMS pode ser uma poderosa ferramenta terapêutica. Quando utilizada de maneira correta, pode diminuir a depressão e ampliar a percepção. Fica claro, então, que ainda precisamos desenvolver muitos estudos e pesquisas sobre essa área tão promissora que envolve a física quântica, a engenharia elétrica, a química e a biologia. Essas pesquisas podem ser muito benéficas, resultando em formas de terapia com menos efeitos colaterais que as drogas convencionais. Irão, porém, apenas confirmar algo que os cientistas e os não cientistas já sabem, mas não perceberam ainda. Todos os organismos, incluindo os humanos, comunicam-se e leem o ambiente por meio de campos de energia. Por sermos tão dependentes das linguagens falada e escrita, acabamos abandonando o sistema de comunicação por intermédio da sensibilidade energética. E assim, como qualquer função biológica, a falta de uso leva à atrofia. O mais interessante é que os aborígenes ainda utilizam essa capacidade extrasensorial em suas rotinas diárias. Seus sentidos não foram atrofiados. Por exemplo, os aborígenes australianos captam e descobrem fontes de água sobre a areia e algumas tribos indígenas da Amazônia e seus pajés se comunicam com as energias das plantas medicinais. Você mesmo já deve ter sentido a ação desse mecanismo. Nunca lhe aconteceu de estar andando por uma rua escura à noite e de repente se sentir fraco, sem energia? Por que isso aconteceu? Interferência destrutiva, a mesma das pedras jogadas na água, não simultaneamente, ou, segundo a crença popular, vibrações negativas. Lembra-se daquele dia em que conheceu alguém tão especial que se sentiu energizado? Interferência construtiva ou simplesmente boas vibrações. Gostei dessas comparações que ele fez aqui, ficou bem fácil de entender, né? Quando deixei de acreditar que somos matéria inerte, percebi que a área da ciência que escolhi trabalhar estava defasada e também notei que tinha de tomar atitudes construtivas em minha própria vida. Precisava de um estímulo físico quântico. Em vez de criar energias harmônicas em minha vida, eu simplesmente me deixava levar por ela, desperdiçando toda a minha energia. Isto é mais ou menos como ligar um aquecedor em um dia frio, mas deixar as portas e janelas abertas. Comecei a fechar uma por uma, analisando cada área da minha vida em que a energia não estava sendo bem utilizada. Algumas foram muito fáceis de identificar, como aquelas festas na faculdade que me exauriam. Mas outras, como minha atitude derrotista diante da vida, foram muito difíceis de trabalhar. Pensamentos consomem tanta energia quanto maratonas, como veremos no capítulo seguinte. Assim como eu, a biomedicina precisa de um estímulo físico quântico. Pouco a pouco, a medicina vai caminhando nesse sentido, impulsionada pelos consumidores que procuram cada vez mais as práticas complementares. É um longo caminho, mas a revolução quântica biológica já se iniciou. Os profissionais atuais de medicina serão finalmente levados, por vontade própria ou por pressão, a fazer parte delas. Chegamos no final do capítulo 4.